Thaís primeiro. Não, eu já coloquei o meu ponto aqui. Não, é porque eu falei dos riscos que os empresários estavam vendo, eu achei interessante o que eu quis dizer. Eu não consigo ver problema na priorização, porque o Trump assume esse quase que protagonismo de anunciar o seu principal secretário e tal. Esse é um risco visto pelos empresários. Mas dentro dele, que eu me lembrei quando o Cris disse, existe essa percepção, esse receio do impasse na hora assim, em que as agendas não se conciliarem. Porque a agenda brasileira, ela é muito óbvia, mas a agenda americana não é. Nem os termos que os Estados Unidos querem negociar. O Brasil é mais óbvio o que o Brasil quer. Agora, não é óbvio o que os Estados Unidos querem. Não, o que eu ia colocar, William, é até que ponto também, para o Brasil, você ter a revisão e o fim do tarifaço em todos os seus termos, de todos os produtos, e a revisão também das sanções às autoridades brasileiras é essencial do ponto de vista da política doméstica. Claro que é uma cereja do bolo, claro que tem empregos que são afetados, setores que são afetados pelo tarifaço, mas no estágio que está hoje o governo brasileiro, Palácio do Planalto, o presidente Lula, com a estratégia que foi colocada, sendo manchete ali do New York Times e por aí vai, do ponto de vista de política doméstica e no nosso raciocínio, no meu pelo menos, como repórter de política brasileira, o olhar do governo é 2026 e a eleição presidencial, do ponto de vista que está, se congelasse, né? Se congelasse hoje, aqui 27 de outubro, a situação do Brasil com os Estados Unidos, até agora está positivo para o governo, né? Então, assim, até que ponto a revisão do tarifaço e a revisão das sanções são uma obsessão para o Palácio do Planalto, tendo em vista que o estágio em que nos encontramos e que eles conquistaram até agora, né, de virar o jogo em relação ao Eduardo Bolsonaro, já os tornou franco favoritos e já esfacelou a oposição para 26. Não, excelente colocação. Eu acho que você tem toda a razão, Caio, pelo menos das minhas conversas também em Brasília, que o governo está confortável no equilíbrio atual, né? Mas, ao mesmo tempo, também sinto que o presidente Lula gostaria de ter algum acordo, de ter conseguido negociar com cabeça erguida e mostrar a posição estadista dele. Então, acho que o Palácio do Planalto vê ganho, sim, com acordo. E, ao mesmo tempo, tem algum alento para setores que estão sendo afetados. O X da questão é o quanto que os americanos vão colocar na mesa, né? Eu acho que um acordo de minerais críticos, eu acho que pode vir. Acho que o que eu escuto do governo brasileiro é que eles estão vendo um acordo com os Estados Unidos de forma favorável. Até porque os chineses não têm interesse em processamento e investimento em minerais críticos aqui no Brasil, estão querendo tecnologia americana. Você não pode dar acesso preferencial para empresas americanas. A legislação brasileira não permite isso. Mas algum acordo bilateral pode sair. Do lado de tarifas, algo também pode ser cedido. Tarifa de etanol, alguns outros itens. Mas se o governo americano colocar barreiras não tarifárias, redução de tarifas em vários produtos, aí talvez vai ser difícil chegar a um acordo. Então, acho que tem espaço, mas dado a posição confortável que o governo tem, eles não vão ceder em tudo. Então, esse é o nó. Mas, no final do dia, se o presidente Trump quer um acordo, eu acho que a direção presidencial tende a falar um pouco mais alta do que o lado negocial. Mas eu concordo que é difícil ter uma aposta tão forte que vamos caminhar para um acordo. Por isso eu queria voltar a um ponto que você mencionou inicialmente no programa, Lorival, do Trump civil, uma medida no Bolsonaro, agora ele parece ter trocado de espelho, você mesmo sugeriu isso. Sim, sim. Se vê agora no Lula como um perseguido, um homem de muita resiliência, perseverance, perseverou 580 dias na cadeia, está na mesma idade que eu, jeito muito vigoroso. Vigoroso. Vigoroso foi a palavra que ele usou. Isso muda de cabeça para baixo o cenário político, porque quando falamos de Trump e das pessoas que o influenciam a tomar decisões como ele tomou em relação ao Brasil, nós não estamos falando de um ou dois. Nós estamos falando de um staff razoavelmente sólido quanto à sua, digamos, visão ideológica do Brasil. Exato. E eu sempre achei que aqui no Brasil é subestimado o aspecto ideológico do Trump. Claramente, em relação ao Marco Rubio, há uma questão ideológica. Ele é ideológico, o Marco Rubio. Ele é conservador, ele é do establishment de defesa, ele vê a China e a Rússia como ameaças. O Trump não. O Trump tem uma cabeça completamente diferente. Assim. O
O Trump não é ideológico. Ele usa, em alguns momentos, alguns aspectos da ideologia para obter apoio. Mas o Trump, por exemplo, ele nunca foi contra, por exemplo, o direito ao aborto, né? O Trump elogiava o casal Clinton em 2012, elogiava a Hillary Clinton, financiava as campanhas do Partido Democrata. O Trump, ele é muito pragmático, né? Assim, e para ele a questão do Lula, se ele usa, né, a radical left, tal, esquerda radical, mas tudo são ferramentas que ele usa para apontar inimigos, ameaças e tal, mas ele não vê ameaças de verdade nisso tudo, né? Então, a dificuldade, por exemplo, se ele tem de escolher como critério uma pessoa ser de direita ou se ela é identificada como um vencedor e ele igualmente pudesse aliar sem nenhum custo a qualquer um dos dois, ele vai se aliar ao vencedor e não ao de direita. Agora, o Lorival está levantando uma questão psicológica quase, a maneira como ela condiciona decisões políticas. Se a gente conseguir criar um denominador comum para uma série de decisões que o Trump vem tomando, e não só desde que ele assumiu agora esse mandato, desde o primeiro mandato dele, é a preocupação com a China. Vamos dizer, é o primado geopolítico mais abrangente. É esse ao qual ele tem submetido várias das decisões. Como é que fica com o Brasil? Olha, acho que o pano de fundo que a gente não pode esquecer é que a Casa Branca subestimou o poder de barganha que a China tem sobre os Estados Unidos. Se você pegar nos primeiros meses do mandato, a Casa Branca e o presidente Trump tinham uma visão que a China depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem da China. Então, quando eles colocaram as tarifas, depois os chineses se trucaram, jogou 125%. Quando os chineses suspenderam as licenças de minerais críticos e houve um diagnóstico dentro do Departamento de Defesa e o Establishment de Segurança americana que a produção de armamentos bélicos poderia parar em 2 meses. Só para ter uma noção, o tamanho da dependência americana desses minerais críticos. E a Casa Branca não achava que eles iam fazer isso. Então, Mas eles já tinham feito isso em 2016. Eles ameaçaram e não implementaram com o Japão. Então, houve um pouco de diagnóstico que isso é uma arma atômica grande demais para poder utilizar, porque não seria interesse dos chineses. Foi um erro de cálculo. Então, isso forçou o governo americano a baixar as tarifas e essa ameaça de minerais críticos sempre paira, tá certo? Então, por que isso é importante? Porque isso não só trouxe os Estados Unidos para a mesa de negociação, acho que está caminhando para algum tipo de um acordo, e igualmente importante, William, quando a gente olha a política americana de tentar reduzir a influência chinesa em vários países, seja o Sudeste da Ásia, América Latina, e você tinha essa perspectiva que talvez os Estados Unidos, se vocês não reduzirem a presença chinesa, o investimento chinês, nós não vamos ter acesso ao mercado americano. Pequim vai ver com maus olhos esse tipo de política ostentiva. Em outras palavras, a retaliação chinesa a esse tipo de política no resto do mundo também restringe o quanto que o governo americano vai colocar. Então, eu acho que, paradoxalmente, a natureza da relação interligada dos dois países também coloca alguns limites do quanto que os Estados Unidos vai colocar pressão no Brasil para poder reduzir a influência chinesa. A manchete de poucas horas atrás do New York Times era o secretário da Agricultura americano anunciando que a China vai voltar a comprar soja em grande quantidade dos Estados Unidos. Isso para nós? William, para nós é assim, o produtor brasileiro, o exportador brasileiro, principalmente, ganhou um pouco a mais, porque aproveitou esse espaço. Como tinha acontecido lá atrás. Exato, mas o produtor não quer disfuncionalidade. O mercado estava disfuncional. Não é normal a China parar de comprar dos Estados Unidos, né? Então, o interesse dos produtores é um mercado funcional. A concorrência, a busca pela a competitividade, o preço, até porque o Brasil já tem uma competitividade na soja maior do que os americanos, né? Preço, condição e tudo mais. Então, quando há essa disfuncionalidade, cria um desequilíbrio que é ruim. Você pode ter um ganho aqui, mas não se sustenta ao longo do tempo. Então, assim como não foi uma alegria enorme quando a China parou de comprar, também não é uma frustração agora que a China volta. É um mínimo da normalidade do mercado. Essa é a percepção que eu tive dos produtores. Quais os planos de Lula agora?
Agora, pôr a parte técnica para trabalhar e esperar evoluir num acordo que seja vendido como algo extremamente positivo. E o governo brasileiro, o Palácio do Planalto, busca, sem dúvida alguma, esse acordo. Agora, tem no meio aí, e eu noto que a diplomacia brasileira sabe também que o Brasil não é prioridade, sabe que tem uma COP no meio, né? Semana que vem já tem a primeira reunião da cúpula dos líderes lá de Belém do Pará, e sabe que para o Trump também a prioridade é a China. Então, é tentar, pelo menos até dezembro, evoluir em algum tipo de acordo, dentro de uma dicotomia ou de uma relação dentro do governo brasileiro que o coração do governo brasileiro bate muito mais pela China do que pelos Estados Unidos. Isso já desde o Biden, né? Com o Biden, teve aquela visita lá de 2, 3 dias no começo do governo Lula, e 6 meses depois o Lula vai com a comitiva lá para Pequim e é recebido como rei, né? Isso marca muito, isso no governo Biden. Então, a China tem muitos investimentos aqui, o governo brasileiro considera que a China põe dinheiro no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, isso independentemente de ser democrata ou republicano, então vai ter que trabalhar um pouco, por exemplo, se for no minerais críticos, como que vai resolver essa questão? Eles vão tirar a China de lado, né? E a China investe, por exemplo, na Bahia, governada pelo PT, há 15, 18 anos, né? Tem uma relação muito próxima, a BYD está lá, por exemplo, anunciou fábrica recentemente, o Lula foi lá, então tem uma questão também... Você está mencionando a influência do Rui Costa no governo. Isso, e a influência... Ex-governador da Bahia. Não, e o fato da diplomacia brasileira olhar para a China como uma parceria estratégica muito mais ideal do que olha para os Estados Unidos. Para fechar esse acordo, o governo brasileiro, o coração do governo brasileiro, tanto coração sentimental quanto coração físico mesmo, o Palácio do Planalto, vai ter que quebrar essa preferência que tem pelos chineses. William, posso só fazer um apontamento aqui, que é o seguinte, qualquer investimento massivo para um acordo de minerais críticos, ele só vai estar operacional daqui a 5 anos, no mínimo. Quer dizer, tomou-se a decisão, começou a ter investimento 5 anos. Então, isso demanda um pensamento estratégico de país e de relações comerciais, que vai muito além de Trump, de Lula, de Rui Costa, de Celso Amorim. Na hora que esse negócio começar a dar certo, se a partida for positiva, essa turma não vai estar mais aqui, né? Para fazer qualquer defesa, inclusive ideológica. Então, assim, demanda um pensamento estratégico aguçadíssimo dos dois lados. Só para reforçar, o problema de minerais críticos é falta de incentivo do setor econômico para poder investir, dada a competitividade chinesa. Então, você pode fazer o acordo que você quiser, mas os economics ainda não estão alinhados para poder produzir aqui.